Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor repouse sobre cada coração que nos ouve. Sejam muito bem-vindos a este nosso cantinho de partilha, reflexão e, acima de tudo, busca pela verdade que edifica. Hoje, quero convidá-los a uma jornada sensível, mas necessária. Imaginem por um instante homens de fé profunda, verdadeiras colunas em suas comunidades espirituais. Não eram rebeldes natos, nem almas amarguradas pela vida. Eram anciãos, ou líderes, como queiram chamar, figuras de lealdade e respeito, a quem eram confiados segredos e decisões que o membro comum da congregação jamais sonharia em conhecer. Durante anos, talvez décadas, eles se sentaram em reuniões confidenciais, proferiram sermões e palestras públicas que tocaram muitas vidas, exerceram a disciplina eclesiástica com o peso da responsabilidade e, com igual dedicação, consolaram famílias em momentos de luto e aflição. Contudo, no silêncio do gabinete pastoral ou na quietude de suas próprias consciências, algo começou a ressoar de forma dissonante. Pequenas dúvidas, inicialmente varridas para debaixo do tapete da devoção, avolumaram-se, transformando-se em noites de angústia e oração. E então, um dia, o fardo do silêncio tornou-se pesado demais para carregar. Estas são as suas histórias, adaptadas para nossa reflexão. Histórias de homens como o irmão Marcos, lá do Sul, o ancião Jonas, do Nordeste, ou o ex-pioneiro especial Mateus, de uma grande metrópole no Sudeste. Cada um vindo de uma congregação distinta, cada um trilhando um caminho único em sua jornada com Deus. Mas todos, hoje, após longos processos de discernimento, ecoam uma mesma e sóbria constatação. Não se tratava apenas de divergências doutrinárias pontuais. Havia algo mais sutil, um controle quase invisível sobre a maneira de pensar. Não algo óbvio, imposto aos gritos, mas uma teia delicada e estratégica, entrelaçada em cada reunião administrativa, em cada página da literatura oficial, em cada conversa, aparentemente trivial. O que vamos partilhar aqui não é fruto de especulação leviana. É uma análise baseada em experiências reais de 5 técnicas de influência psicológica que, por vezes, de forma não intencional, por parte de muitos, podem ser usadas para moldar como os membros de certas comunidades religiosas pensam, sentem e, consequentemente, se comportam. Pela primeira vez, com coragem e humildade, esses homens que um dia foram a personificação da liderança, abrem a cortina do templo interior e nos ajudam a entender como a crença fervorosa pode gradualmente transformar-se em obediência cega e como essa obediência, lentamente, pode pavimentar o caminho para um controle que sufoca a liberdade do espírito. Permitam-me uma pergunta, caros ouvintes. Algum de vocês já se sentiu numa encruzilhada espiritual, onde o coração, tocado por uma nova luz, sussurrava uma direção, enquanto a voz da tradição ou a pressão do grupo impelia para outra? Será que a verdadeira devoção a Deus exige que anulemos nossa capacidade de pensar criticamente, de fazer perguntas honestas, de buscar um entendimento mais profundo, mesmo que isso desafie o status quo? Antes de mergulharmos nas táticas em si, é fundamental compreendermos a posição de honra e confiança que esses homens ocupavam. Em muitas estruturas eclesiásticas, a liderança local é exercida por anciãos ou líderes leigos, homens comuns, frequentemente na casa dos 40, 50 ou 60 anos, escolhidos no seio da própria congregação. Geralmente não possuem formação teológica formal em seminários renomados, nem treinamento especializado em aconselhamento pastoral
ou hermenêutica bíblica avançada. São, antes, homens reconhecidos por sua aparente maturidade espiritual, indicados por seus pares e, por fim, aprovados por alguma instância superior da organização. Aos olhos do mundo, são voluntários dedicados, mas, internamente, na dinâmica da congregação, sua autoridade pode ser percebida como quase absoluta. Uma vez consagrado ou nomeado, um líder como esses adentra um círculo mais restrito, recebe instruções confidenciais, participa de encontros e concílios vedados aos demais e obtém acesso a manuais e diretrizes que o membro comum sequer sabe que existem. Manuais que, por vezes, detalham minuciosamente como pastorear o rebanho, como lidar com dissidências, como manter a uniformidade doutrinária. Cópias desses manuais podem ser numeradas e a orientação é clara. Discrição total, não compartilhar com a esposa, não debater abertamente e seguir à risca as instruções ali contidas. Ele se torna, assim, uma figura complexa. O pastor que cuida, mas também o juiz que delibera. O conselheiro que orienta, mas também o guardião da ortodoxia, moldando a vida espiritual de centenas de pessoas, com base em políticas e interpretações formuladas por um colegiado distante, a portas fechadas. Se você, como nós, acredita que a discussão aberta e honesta sobre a dinâmica da fé e das instituições religiosas é vital para a saúde espiritual do corpo de Cristo, pedimos com carinho que reserve um instante para curtir este vídeo e, se ainda não o fez, inscrever-se em nosso canal. Sua interação é como o fermento na massa. Ajuda esta mensagem a alcançar outros irmãos e irmãs que podem estar trilhando caminhos semelhantes, buscando respostas, ansiando por um espaço seguro para suas indagações. Vamos então iniciar nossa reflexão com a primeira dessas técnicas, algo que poderíamos chamar de filtragem seletiva de informação. O irmão Marcos, um homem que por mais de 17 anos dedicou seus domingos e muitas noites da semana ao serviço como ancião em uma comunidade vibrante no interior do Rio Grande do Sul, compartilha conosco uma experiência marcante. Marcos não era, de forma alguma, um homem de semblante carregado ou palavras duras. Pelo contrário, suas orações eram conhecidas pela ternura e sinceridade, e ele organizava as atividades de evangelismo com um entusiasmo contagiante, sempre com seu chimarrão a postos. Mas, certo dia, um jovem da congregação, recém-convertido e cheio de zelo investigativo, aproximou-se dele com um artigo impresso de uma fonte teológica respeitável, mas externa à sua denominação, que apresentava uma interpretação bíblica ligeiramente diferente daquela ensinada oficialmente. O artigo era profundamente respeitoso e bem fundamentado, recorda Marcos, com a voz ainda embargada pela lembrança. O jovem apenas comentou com toda a humildade: Irmão Marcos, li isso aqui e fiquei pensativo. Parece que este versículo pode ter uma luz que não percebemos ainda. Não bate exatamente com o que aprendemos no último estudo. Mas eu, confessa Marcos, eu congelei por dentro, senti um arrepio. Não cheguei a ler o artigo. Disfarcei, agradeci ao jovem e, na primeira oportunidade, destruí aquele papel. Não porque eu achasse que o conteúdo era intrinsecamente perigoso ou herético, mas porque fui sistematicamente treinado por anos a acreditar que qualquer informação teológica relevante só poderia vir dos canais aprovados pela liderança. Dentro das reuniões do Conselho de Anciãos, relata Marcos, pairava um consenso não verbalizado, uma espécie de acordo de cavalheiros.
Qualquer informação, estudo ou literatura que não emanasse diretamente da sede da organização ou de seus autores credenciados não era apenas irrelevante, era potencialmente contaminada, um veneno espiritual. Revistas de outras denominações, livros de teólogos independentes, documentários históricos sobre o cristianismo, artigos de notícias que questionassem alguma postura da organização, ou mesmo trabalhos acadêmicos de exegese, se não tivessem o selo de aprovação da casa, eram vistos com extrema desconfiança. Questionar essa premissa, ou demonstrar interesse por tais materiais, não era apenas desencorajado, era sutilmente rotulado como um sintoma de orgulho intelectual ou falta de submissão espiritual, uma ameaça à unidade do rebanho. Nós não dizíamos isso com todas as letras, continua Marcos, mas a mensagem implícita era clara. Se alguém começa a beber em muitas fontes, está se arriscando a contaminar a sã doutrina, está flertando com o mundanismo, ou pior, abrindo brechas para o inimigo. Nossa função como pastores era gentilmente, mas firmemente, redirecionar os membros mais curiosos de volta exclusivamente ao material produzido e aprovado pela nossa organização. E se essa gentil admoestação não surtisse efeito, visitas pastorais mais incisivas eram agendadas, muitas vezes com um tom de preocupação que beirava a advertência. O que verdadeiramente abalou as convicções de Marcos, anos depois, quando ele mesmo iniciou sua jornada de questionamento e eventual desligamento, foi a dolorosa constatação da vastidão de informações relevantes que haviam sido sistematicamente filtradas, omitidas ou distorcidas. Detalhes cruciais da história da própria organização, mudanças significativas de interpretação doutrinária ao longo dos anos, muitas vezes apresentadas como nova luz, sem reconhecer a escuridão anterior, controvérsias legais e éticas enfrentadas pela liderança. Tudo isso era cuidadosamente sanitizado, minimizado ou completamente varrido para baixo do tapete denominacional. Eu me considerava um estudioso da Bíblia, um líder bem informado, diz ele com um suspiro. Mas a verdade é que eu só conhecia a versão da história que me permitiam conhecer. O resto, a paisagem completa, estava oculta por um muro alto e invisível, um muro que eu mesmo ajudei a construir, sem nem me dar conta. Percebem a sutileza? A organização não precisava, na maioria dos casos, proibir explicitamente o acesso a sites na internet ou a leitura de certos livros. Ela apenas condicionava seus membros, desde o início de sua jornada de fé, a desejar apenas o alimento espiritual provido pela casa, a desconfiar de qualquer outra fonte, a ver a curiosidade intelectual como um perigo e não como uma virtude. É assim que o controle sutil da mente começa a se instalar, não pela força bruta, não pela ameaça física, mas pela restrição do conhecimento, habilmente disfarçada de zelo pela pureza doutrinária e lealdade à liderança. Quando lhe é ensinado repetidamente que a curiosidade é uma forma de deslealdade espiritual e que se aventurar por leituras de fora é um arriscado teste à sua fé, sua própria mente começa a operar um mecanismo de autocensura. Você deixa de se perguntar com sinceridade: será que isto é verdade à luz de toda a Bíblia e da história da Igreja? E passa a se questionar com apreensão: será que eu deveria sequer estar lendo ou pensando sobre isto? Não é perigoso? E nesse vácuo de questionamento, nesse silêncio imposto pela dúvida sobre a própria dúvida, o controle se aprofunda.
pois agora é o próprio indivíduo que policia seus pensamentos, que ergue barreiras internas contra novas informações. Como o salmista nos conclama no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma lâmpada precisa de combustível e a luz precisa brilhar sem anteparos. Mas o que acontece quando o acesso ao combustível do conhecimento é restrito, quando a luz da palavra é filtrada através de uma única lente interpretativa e todas as outras são demonizadas? A fé genuína, aquela que move montanhas, não teme a investigação honesta, pois a verdade, como o próprio Cristo afirmou, é libertadora. Ela não se esconde nas sombras do não permitido saber, mas se revela plenamente àqueles que a buscam de todo o coração. Lembremo-nos dos cristãos de Bereia, elogiados em Atos 17:11, que examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Que nobre exemplo de fé ativa e investigativa! Adentramos agora, queridos amigos, o cerne de nossa reflexão, explorando as ferramentas mais sutis, porém incrivelmente eficazes, que podem ser utilizadas para influenciar não apenas o que pensamos, mas como pensamos, dentro de um contexto de fé. A segunda técnica é o que podemos chamar de linguagem carregada de significados ocultos. O ancião Jonas, um homem nordestino de fala eloquente e raciocínio rápido, que por mais de uma década foi uma voz respeitada nos púlpitos de sua região, relata uma epifania que teve durante uma tensa reunião de comitê judicativo, um tipo de tribunal eclesiástico. Naquela noite, enquanto articulava a sentença para um membro que havia desviado, ele teve uma súbita e perturbadora constatação. As palavras que saíam de sua boca, embora gramaticalmente suas, não carregavam sua essência, seu discernimento pessoal. Eram, na verdade, frases prontas, jargões específicos da organização, como se um software mental tivesse sido pré-instalado. Caiu a ficha quando me ouvi dizer com toda a solenidade: este irmão, infelizmente, demonstrou ter se tornado espiritualmente fraco e uma má associação. Recorda Jonas, com um misto de tristeza e autoanálise. Aquela construção frasal, aquele diagnóstico, não era a minha voz autêntica, a voz do Jonas que cresceu lendo a Bíblia na rede da varanda. Era o vocabulário oficial, a terminologia da instituição, e ela vinha carregada de consequências predefinidas, quase automáticas. Muitas comunidades espirituais, é natural, desenvolvem seu próprio léxico, seus termos e expressões que fortalecem a identidade do grupo. Contudo, em certos contextos, essa linguagem particular adquire uma carga emocional e comportamental tão intensa que transcende a simples comunicação. Termos como crente fiel, desviado, mundano, apóstata, rebelde, ou mesmo a verdade, usado de forma exclusiva para se referir ao próprio conjunto de doutrinas da organização, deixam de ser meras palavras. Convertem-se em poderosos sinais comportamentais, gatilhos emocionais. Rotular alguém como espiritualmente fraco ou murmurador já é, por si só, uma instrução velada para que os demais membros o evitem, o isolem. Sugerir que alguém está precisando esperar mais no Senhor diante de uma dúvida complexa pode, na prática, encerrar qualquer investigação ou questionamento antes mesmo que ele ganhe corpo. A própria palavra dúvida pode ser demonizada, equiparada à falta de fé. Quando os membros começam a questionar internamente alguma diretriz ou ensinamento, frequentemente são eles mesmos que interrompem o processo.
não através de uma profunda reflexão bíblica pessoal, mas pela repetição automática de slogans e chavões internalizados. Não é o momento certo para questionar isso. O Senhor vai consertar as coisas no tempo dele. O mais importante é manter a lealdade à liderança que Deus instituiu. Quanto mais se repetem essas frases de efeito, menos se exercita o pensamento crítico individual. Com o passar do tempo, o diálogo interno do indivíduo é profundamente alterado. Ele não apenas acredita no que a organização ensina, ele passa a pensar e a falar com as palavras e as categorias de pensamento da organização. E quando a linguagem de alguém é moldada por um sistema, torna-se exponencialmente mais difícil desafiar esse mesmo sistema. Jonas conclui com melancolia: foi somente quando me afastei e comecei um processo de desintoxicação linguística que percebi o quanto dos meus pensamentos, das minhas convicções mais profundas, eram, na verdade, emprestados, enlatados. Eu não perdi a minha fé em Deus. Eu perdi, ou melhor, me libertei do roteiro que haviam me entregue e que eu, por tanto tempo, recitei como se fosse meu. A linguagem carregada não necessita de correntes físicas para aprisionar. Ela opera de forma mais sutil, envolvendo as ideias e os conceitos numa densa camada de emoção e pertencimento. Assim, questionar uma palavra-chave, um jargão, um slogan, passa a ser percebido não como um exercício de discernimento, mas como um ataque à própria identidade, uma traição ao grupo, uma afronta à fé. Uma vez que essa conexão simbiótica entre a palavra e a identidade é estabelecida, são as palavras que passam a pensar pelo indivíduo. E quanto mais imerso ele está nesse universo semântico particular, mais difícil se torna ouvir a voz mansa e delicada de sua própria consciência, de seu próprio espírito em comunhão com o Espírito de Deus, por baixo do ruído do vocabulário imposto. Lembremo-nos do que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2, 11, 13, sobre o Espírito que sonda todas as coisas e nos capacita a discernir as coisas espirituais. Uma linguagem que limita, em vez de expandir nossa capacidade de compreender os mistérios de Deus, certamente não está alinhada com esse princípio. A terceira técnica, e talvez uma das mais paralisantes, é o condicionamento pelo medo. Numa acolhedora congregação litorânea no Nordeste, o pioneiro especial Mateus dedicou 14 anos de sua vida. Era um homem de fé sincera, de entrega total e, por isso mesmo, profundamente respeitado por sua comunidade. Noah, entanto, quando seu filho adolescente, um jovem brilhante e questionador, começou a demonstrar sinais de desinteresse pelas reuniões e atividades do Salão do Reino, Mateus sentiu algo muito mais avassalador do que simples preocupação paternal. Ele sentiu pânico. Um pânico gélido que lhe subia pela espinha. Não era apenas pelo futuro espiritual do meu filho, como qualquer pai cristão se preocuparia. Ele confidencia, com a voz embargada. Era um medo visceral do que eu achava que Deus, ou a organização em nome de Deus, poderia fazer à nossa família como um todo. Fui sutilmente treinado, ao longo dos anos, a acreditar que até mesmo os menores sinais de fraqueza espiritual ou rebeldia em minha casa poderiam atrair o juízo divino, ou, no mínimo, a desaprovação severa da liderança, com consequências para meu ministério. Olhando em retrospectiva, Mateus consegue enxergar com clareza como o medo não era um elemento acidental ou esporádico em sua antiga comunidade de fé. Ele era, na verdade, um fio condutor
cuidadosamente tecido na tapeçaria de todas as atividades e ensinamentos. Medo de perder a aprovação e o favor de Deus. Medo de ser disciplinado, de ser excluído do rol de membros, de ser desligado da comunhão. Medo, em contextos mais apocalípticos, de não ser salvo no grande dia do Senhor, de perecer no Armagedom. Essas não eram ameaças veladas, mas ideias constantemente reforçadas em sermões inflamados, em artigos de revistas, em conversas pastorais. Os membros eram frequentemente lembrados de que o fim estava próximo, que o tempo da graça estava se esgotando e que somente aqueles que permanecessem fiéis e leais à organização visível de Deus na terra teriam esperança de salvação. Até mesmo pequenos atos de autonomia de pensamento ou comportamento, celebrar um aniversário, em alguns grupos, questionar um ensinamento específico, expressar admiração por um teólogo de fora ou simplesmente faltar a uma reunião importante sem uma justificativa aceitável. Tudo isso podia ser interpretado como um perigoso passo na direção da apostasia ou da morte espiritual. O Mateus recorda com pesar de inúmeras situações em que ele mesmo e outros líderes utilizaram o medo como ferramenta de motivação, sem plena consciência do dano que estavam causando. Nós realmente acreditávamos que estávamos exortando com veemência para despertar as ovelhas sonolentas, diz ele. Mas, na verdade, estávamos, em muitos casos, reforçando traumas, semeando ansiedade e angústia. Uma irmã chorava escondido no banheiro do salão, sentindo-se esmagada sob o peso de nunca ser boa o suficiente para Deus. Um jovem universitário, após confessar suas dúvidas existenciais a um líder, desaparecia da reunião na semana seguinte, emocionalmente aniquilado pela resposta que recebeu, que o rotulava de contaminado pelo humanismo secular. Nós nunca dizíamos às pessoas de forma direta e crua: se você sair daqui, você vai morrer. No Armagedom, acrescenta Mateus. Mas a mensagem subliminar, transmitida através de ilustrações, testemunhos e da ênfase constante na exclusividade da Arca da Salvação, que era a nossa organização, era clara e absolutamente aterrorizante. O medo estava sempre presente, como uma névoa densa e persistente, pairando sobre a congregação. Um medo espiritualizado, sutil. E ele mantinha as pessoas na linha. Mantinha as famílias reféns do silêncio. Fazia com que muitos permanecessem de corpo presente, mesmo quando seus corações e mentes já haviam partido há muito tempo. Por quê? Reflitam comigo. Num sistema onde o questionamento honesto é frequentemente equiparado à rebelião e pode levar à punição, seja ela social, emocional ou espiritual, e onde deixar a organização significa, em muitos casos, a perda total de sua rede de apoio, de seus amigos, de sua família e até mesmo da esperança de salvação. O medo deixa de ser apenas um controlador de comportamento. Ele se torna um controlador da própria esperança. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, nos oferece um antídoto divino para esse veneno. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que cada um de nós possa buscar e cultivar comunidades de fé, onde o amor de Cristo seja o alicerce, um amor que acolhe, que cura, que liberta do medo, e não um sistema que, mesmo com boas intenções, acaba por aprisionar as almas no cipoal do terror espiritual. Quantas vezes nas Sagradas Escrituras
encontramos o terno convite de Deus e de seus anjos. Não temas. Essa é a verdadeira voz do pastor. A quarta técnica que merece nossa atenção é a instrumentalização do amor condicional. O Tomé, um homem de coração generoso, que serviu por muitos anos numa pacata comunidade no interior de Minas Gerais, era a personificação da hospitalidade cristã. Batizou dezenas de novos conversos, abria as portas de sua casa semanalmente para estudos bíblicos regados a café com broa de fubá, e era sempre o primeiro a levar uma palavra de consolo e uma cesta básica às famílias necessitadas. Para muitos, ele era o retrato vivo da estabilidade espiritual e do amor pastoral. No entanto, quando, após um longo e doloroso processo de discernimento pessoal, ele decidiu renunciar à sua posição de liderança, sem escândalos, sem acusações de pecado, apenas por uma profunda crise de consciência em relação a certas práticas e ensinamentos da organização, tudo mudou da noite para o dia. Numa semana, meu telefone não parava de tocar com convites, pedidos de aconselhamento, palavras de apreço. Ele recorda, com um nó na garganta. Na semana seguinte à minha renúncia, o silêncio se tornou ensurdecedor. Nenhuma mensagem de "Como você está, irmão?" Nenhum convite para um café. As visitas cessaram. Eu não havia sido formalmente desligado ou excomungado, mas na prática, eu não era mais um deles. Deixei de ser útil ao sistema. Foi nesse deserto relacional que Tomé compreendeu, da forma mais dolorosa, como o afeto e a comunhão dentro daquela estrutura eram, em grande medida, condicionados à sua utilidade e conformidade. É um padrão sutil, mas recorrente. Novos membros, especialmente aqueles que demonstram potencial e progridem rapidamente na hierarquia ou nos programas da congregação, são frequentemente bombardeados de amor. Uma profusão de atenção, elogios, convites e manifestações de calor humano. Mas esse calor, essa aparente aceitação incondicional, pode se dissipar como névoa ao sol no exato momento em que o indivíduo começa a diminuir o ritmo de suas atividades, a fazer perguntas consideradas inconvenientes, ou a tomar decisões pessoais que desagradam a liderança, como escolher uma profissão que demande muito tempo ou se matricular em um curso universitário secular demais. Não é que as pessoas passem a te odiar da noite para o dia, explica Tomé. É mais uma ausência, um vácuo que se cria. Eles simplesmente te esmaecem, te tornam invisível. Os sorrisos se tornam mais protocolares, os abraços mais frouxos, os convites mais raros, até cessarem por completo. Os membros que estão totalmente imersos no sistema nem sempre percebem esse mecanismo em funcionamento. É gradual, quase imperceptível para quem está dentro. Alguém começa a faltar a algumas reuniões e recebe um amoroso lembrete sobre a importância da comunhão dos santos. Se expressa alguma hesitação sobre um novo ensinamento, é gentilmente advertido sobre os perigos do pensamento independente e da soberba intelectual. Se dá sinais mais claros de que está se afastando ou questionando os fundamentos, o círculo social que antes era seu porto seguro começa a se evaporar como areia entre os dedos. Eles podem até dizer: "Sentimos sua falta na reunião, irmão." Mas, no fundo, a mensagem implícita, muitas vezes inconsciente, para quem a profere é: "Sentimos falta da sua obediência, da sua conformidade, da sua presença que validava nosso sistema." O amor condicional é uma ferramenta de controle extremamente poderosa, justamente porque se camufla sob a aparência de cuidado,
de zelo, de comunidade unida. Você não percebe as cordas invisíveis que manipulam suas emoções e decisões até que tenta se mover numa direção não aprovada e sente o puxão doloroso, o isolamento, o frio da indiferença. Esse sistema, sutilmente, te ensina que o amor e a aceitação precisam ser conquistados diariamente através da submissão e do desempenho, que o pertencimento ao povo de Deus requer o silêncio obsequioso diante de práticas questionáveis e que uma escolha errada, um desvio da rota traçada pela liderança, pode custar todos os relacionamentos que você, ingenuamente, acreditava serem genuínos e incondicionais. Que contraste abissal com o amor ágape, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Um amor que, como nos descreve o apóstolo Paulo em Romanos 5:8, foi demonstrado quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quando éramos perfeitos, não quando obedecíamos a todos os regulamentos, mas em nossa total imperfeição e rebeldia. Esse é o padrão divino do amor. Um rio perene de graça que flui constante e não uma maré emocional que sobe e desce conforme nossos méritos ou deméritos aos olhos de uma organização humana. Pausa musical com uma melodia que inspire reflexão sobre a natureza do verdadeiro amor cristão. Finalmente, mas não menos importante, a quinta técnica que observamos é o uso de clichês anuladores de pensamento crítico. O irmão Marcos, aquele mesmo ancião dedicado do Sul, lembra-se vividamente de um episódio durante uma grande convenção regional. Ele estava sentado na primeira fila, absorvendo cada palavra do orador convidado, um líder de grande prestígio na organização. Em determinado momento, o orador fez uma afirmação doutrinária que pareceu a Marcos sutilmente inconsistente com o que havia sido ensinado e praticado anos antes, algo que ele mesmo havia defendido com veemência. Não era uma heresia flagrante, apenas uma daquelas atualizações, ou novas luzes, que por vezes pareciam contradizer a luz antiga. Antes mesmo que Marcos pudesse processar completamente a natureza daquela dissonância cognitiva, uma frase familiar, quase um mantra, emergiu em sua mente como um reflexo condicionado, silenciando o incômodo. É preciso apenas confiar e esperar no Senhor. Ele está no controle de sua igreja. E assim como num passe de mágica, o desconforto intelectual foi neutralizado, a pergunta potencial foi abortada. Só muito tempo depois, reflete Marcos, é que percebi o padrão. Nós não éramos ensinados nem encorajados a processar nossas dúvidas de forma madura e bíblica. Éramos, sim, sutilmente treinados a suprimi-las rapidamente com frases de efeito piedosas. Em muitos ambientes de fé, infelizmente, são utilizados certos jargões ou clichês que funcionam como uma espécie de fita adesiva espiritual sobre a boca da razão e do discernimento. Quando uma pergunta teológica mais espinhosa surge, especialmente vinda de um membro mais novo, a resposta padrão pode ser algo como: "O Senhor revelará isso no seu devido tempo. Não queira entender tudo de uma vez." Quando alguém, mais estudioso, aponta uma aparente contradição histórica ou doutrinária, a resposta pode vir na forma de um humilde, porém paralisante: "Ah, irmão, nós somos todos apenas homens imperfeitos, vasos de barro. O importante é a intenção do coração." Quando ensinamentos são alterados drasticamente, a justificativa é frequentemente: "A luz da verdade está brilhando cada vez mais intensamente. O que antes víamos de forma embaçada, agora vemos com mais clareza."
Essas declarações, em sua superfície, soam humildes, espirituais, até mesmo profundamente fiéis. E, em muitos casos, são ditas com total sinceridade por quem as profere. Entanto, na prática, o efeito colateral não intencional é o de encerrar prematuramente qualquer investigação mais profunda, qualquer análise crítica. O membro aprende, por osmose, a não investigar com afinco, mas a adiar indefinidamente suas questões, a não examinar as Escrituras com a diligência dos bereanos, mas a simplesmente esperar por uma resposta que talvez nunca venha da forma como ele anseia. E, com o passar do tempo, a própria mente, por falta de exercício, para de explorar os territórios mais desafiadores da fé, contentando-se com o leite dos ensinamentos básicos e pré-digeridos, sem jamais ansiar pela carne do entendimento mais robusto. Hebreus 5, 12, 14. Marcos agora consegue ver com a clareza que a distância e a liberdade de pensamento proporcionam que essas frases feitas, esses clichês espirituais, nunca tiveram realmente a intenção de fomentar um diálogo honesto e aprofundado. Sua função implícita era, na maioria das vezes, encerrá-lo, manter a uniformidade, evitar questionamentos que pudessem abalar as estruturas. Eu mesmo usei esses clichês com outros inúmeras vezes, pensando que estava ajudando, admite ele, com um tom de autocrítica. Mas o verdadeiro e mais profundo dano foi a frequência com que os apliquei a mim mesmo. Toda vez que uma pergunta genuína, uma dúvida sincera tentava emergir do meu espírito, uma dessas frases, pré-carregadas como um soldado bem treinado, a esmagava antes que pudesse ganhar voz. Quanto mais tempo ele permaneceu imerso nesse sistema, mais automático e inconsciente se tornou esse processo de autossilenciamento. Esse é o poder nefasto dos clichês anuladores de pensamento. Chega um ponto em que você não precisa mais de uma autoridade externa te vigiando, te censurando. O controle tornou-se interno. Você mesmo se silencia, não porque foi explicitamente proibido de pensar ou perguntar, mas porque foi sutilmente condicionado a acreditar em seu íntimo que o próprio ato de pensar criticamente, de duvidar para crescer, é uma forma de deslealdade espiritual, de orgulho ou de falta de fé. Que triste ironia quando lembramos que o próprio Jesus frequentemente respondia a perguntas com outras perguntas, incentivando os seus discípulos a pensar, a refletir, a ir além da superfície. E o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai de tudo, retende o bem. A fé madura não teme o escrutínio, ela se fortalece e se purifica através dele. Pausa musical um pouco mais longa, com uma melodia que convide à profunda reflexão e ao autoexame. Ato 3. A reconquista da mente livre e o chamado à verdadeira liberdade em Cristo. Queridos irmãos, as histórias e reflexões que partilhamos até aqui não são sobre homens que buscavam destruir a fé ou semear a discórdia. Pelo contrário, eram homens que, em sua essência, tentavam desesperadamente resgatar suas próprias mentes, sua integridade intelectual e espiritual, para poderem servir a Deus com mais autenticidade. Os homens cujas experiências inspiraram esta partilha não eram de forma alguma inimigos da verdade divina. Por muitos anos foram seus mais dedicados protetores e propagadores, ou ao menos era nisso que sinceramente acreditavam. Durante anos, talvez décadas, eles subiram a púlpitos e tribunas, proferiram sermões e discursos que buscaram inspirar e converter,
Seguraram as mãos trêmulas de famílias enlutadas, oferecendo o consolo que eles mesmos acreditavam vir do alto. Varreram madrugadas, preparando visitas pastorais, estudos bíblicos, aconselhamentos, tudo com a mais genuína das intenções, agradar a Deus e edificar o seu povo. Mas, um por um, cada um a seu tempo e à sua maneira, começaram a perceber fissuras, não apenas na consistência da doutrina, mas, e talvez de forma ainda mais perturbadora, na maneira como o próprio ato de pensar era sutilmente gerenciado, controlado, direcionado. Eles notaram o silêncio constrangedor que frequentemente se seguia a perguntas mais incisivas. Observaram os sorrisos protocolares que rapidamente se desvaneciam do rosto de um líder quando um membro expressava hesitação ou discordância respeitosa. Sentiram na própria pele e na dos outros o peso do medo que se escondia por trás de uma obediência muitas vezes mais performática do que convicta. E quando, finalmente, após muita luta interior, muita oração e estudo solitário, eles deram o passo doloroso de se afastar, não em um ato de rebelião orgulhosa, mas como um imperativo de consciência para preservar sua integridade diante de Deus, foi então que perceberam, em toda a sua extensão, quão profundamente os mecanismos de controle haviam se infiltrado em suas mentes e corações, não através da força bruta, da violência física, como em regimes totalitários, mas através de estruturas eclesiásticas bem intencionadas que, com o tempo, podem se enrijecer, através de uma linguagem específica que molda a percepção da realidade, através de um amor que, embora se proclame divino, impõe condições humanas para sua manifestação. Esta não é, reitero, uma crítica generalizada a uma denominação ou religião específica, embora os exemplos derivem de contextos particulares. É, antes de tudo, um convite à reflexão sobre como a influência e o poder podem operar silenciosamente, persistentemente e, o que é mais paradoxal, muitas vezes em nome de Deus, em nome da sã doutrina, em nome da unidade do rebanho. Por quê? E esta é uma verdade que precisamos encarar com humildade e coragem quando a crença é sincera, porém desprovida de um contínuo e robusto exame crítico à luz das Escrituras e da razão iluminada pelo Espírito. Quando a devoção cega é recompensada com aprovação e status, enquanto as perguntas honestas são sutilmente punidas com desconfiança ou isolamento, então até mesmo a mais bem-intencionada e aparentemente amorosa comunidade de fé pode inadvertidamente transformar-se numa gaiola dourada, aprisionando mentes e espíritos em nome de uma suposta proteção. Lembremo-nos sempre das palavras libertadoras de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade integral, que abrange não apenas nosso espírito, livrando-nos da condenação do pecado, mas também nossa alma e nossa mente, livrando-nos de todo jugo de engano, manipulação ou medo que possa nos impedir de amá-lo e servi-lo, com entendimento e alegria. Uma fé que nos convida a amar a Deus não apenas com todo o nosso coração e toda a nossa alma, mas também com todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. E para aqueles que, porventura, estejam nos ouvindo agora e se identificam com algumas dessas angústias. Para aqueles que ainda estão imersos em suas comunidades, mas sentem um crescente desconforto, um anseio por algo mais, um medo de olhar para além da próxima reunião,
da próxima revista, da próxima diretriz da liderança, saibam disto com toda a certeza que a palavra de Deus nos dá. O primeiro passo em direção à verdadeira liberdade em Cristo e ao conhecimento mais profundo da verdade nunca é estrondoso ou rebelde. Ele é, quase sempre, silencioso, é interno, nasce no secreto do coração, no diálogo íntimo da alma com seu Criador. É aquele momento sagrado em que você, com toda a sinceridade, se permite perguntar: e se as minhas perguntas não forem um sinal de fraqueza ou rebeldia, mas um chamado do Espírito Santo para um entendimento mais profundo, para uma fé mais autêntica e pessoal? É o sussurro suave e persistente do Espírito da Verdade que, como prometeu Jesus, nos guia a toda a verdade, João 16:13, incentivando-nos a crescer continuamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta partilha, por mais delicada que seja, possa inspirar a cada um de nós, sem exceção, a cultivar um discernimento espiritual cada vez mais aguçado e saudável. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar e construir comunidades de fé, onde o amor de Cristo seja verdadeiramente incondicional, onde a graça abunde e onde as perguntas honestas sejam vistas não como ameaças à unidade, mas como preciosas oportunidades de crescimento mútuo na fé e no conhecimento. Que possamos todos edificar nossa casa espiritual sobre a rocha inabalável da Palavra de Deus, examinada com honestidade, interpretada com humildade e equilíbrio e vivida com coragem, amor e liberdade. Agradeço imensamente a sua companhia e a sua atenção nesta jornada de reflexão. Se esta mensagem de alguma forma tocou o seu coração ou trouxe alguma luz à sua caminhada, pedimos que a compartilhe com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar. E se sentir o desejo, deixe seu comentário respeitoso abaixo, partilhando suas próprias experiências, suas reflexões, suas lutas e suas vitórias na busca por uma fé que seja, ao mesmo tempo, profundamente reverente e maravilhosamente livre. E, acima de tudo, que cada um de nós prossiga, com perseverança e esperança, buscando a verdade que liberta, com um coração ensinável, uma mente aberta pela palavra e um espírito firmado na graça abundante daquele que é, Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Que a paz indizível de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Libertador. Amém.